Fala galera do WRX Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Seguindo a aula passada, como vocês bem devem lembrar, a gente estava utilizando uma central de alarme, um funcionamento bem básico, utilizando um sensor PIR e as chaves do nosso LP simulando aqueles sensores de ponto fixo, tá? Então, eu havia prometido para vocês que a gente aprimoraria essa central de alarme utilizando o sensor PIR e os sensores de ponto fixo, tá? Para alguma coisa mais agregada. Qual vai ser o intuito da aula de hoje? Tá? Quem não lembra, a gente fez uma central um pouco mais complexa na aula 41. Quem não viu, dá uma olhada na aula 41. A gente vai utilizar ela como base, tá? Para implementar o sensor PIR, dessa vez com a logística de rearme do alarme, tá? E as multitelas para selecionar as zonas dos setores, ou seja, para quem não lembra, então a gente consegue colocar, a gente vai utilizar 4 sensores, o sensor PIR vai ser o sensor 1, e aí os 2, o 3 e o 4 vão ser as chaves, simulando o sensor ponto. Então no projeto a gente poderia dizer o sensor, qual zona ele vai atuar, então é um alarme, uma central mais básica com 4 zonas, então a gente pode determinar a zona que o sensor vai atuar, ou seja, para distribuir ele no alarme, ou seja, se eu quiser botar todos os sensores na zona 4, eu posso, ou todos na 3, todos na 2, ou eles de forma ramificada, tá? Vocês sabem que hoje, normalmente, as nossas centrais são fixos, então quem instala aí, o técnico que instala o alarme, ele coloca ele lá dentro da central do alarme num sindal, num barramento, na verdade, coloca a fiação, então ele fica naquela zona fixa. Então a gente não consegue mais trocar. É uma forma bem inconveniente. Tá? Então eu criei uma central de alarme um pouco mais prática, tá? Mais fácil de ser utilizada. A gente pode trocar a hora que a gente quiser os sensores de zona, tá? Para facilitar aí, como eu falei para vocês, às vezes o pessoal vai viajar, quer deixar uma janela ou outra não digo, uma janela aberta aí para dar uma refrigerada na casa. As janelas que tem aí são mais tranquilas de deixar aberta, que não tem como ser violada por o fato de ter alguma grade interna, alguma coisa assim. Então é mais prático, tá? Então, e uma outra tela ligando ou não ligando aquela zona. Então são 4 zonas, eu posso ligar e desligar as zonas que eu quiser e distribuir os sensores, os 4 sensores nessas 4 zonas, tá? Então a gente vai aplicar um pouco da aula passada com essa aula 41, vai fazer uma aula um pouquinho mais complexa, tá? E aí sim, na próxima aula a gente vai entrar aí com a aula 45, eu ensinei a vocês a utilizar a senha para desbloquear uma tela, e aí a gente vai fazer uma central um pouco mais complexa, e aí na outra aula a gente vai tentar aprimorar um pouco mais ainda, colocando aí para mostrar as zonas violadas, enfim. Então a gente vai indo passo a passo para não ficar muita coisa agregada numa aula só. Então eu quero destrinchar essas aulas para ficar mais fácil o entendimento para vocês, tá? Então bora lá para a aula. E esse vídeo é um oferecimento da Altos. Acessem www.altos.com.br. Vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo essas aulas. Então tá galera, estamos com o Master Tool IEC, com a parte que nos interessa. Como eu mencionei para vocês, eu vou utilizar um pouco da aula, a estrutura da aula 41, que a gente fez aquela central de alarme, como eu mencionei para vocês na entrada do vídeo, que a gente pode escolher a zona dos 4 sensores que a gente vai utilizar, e podemos escolher ligar ou não ligar as zonas, tá? E agora nós vamos implementar nosso PIR da aula passada no sensor 1 da aula 41, e vamos dar uma remodelada, uma repaginada, algumas coisas da aula 41 para criar essa nossa nova aula, tá? Então, para quem não assistiu a aula 41,
recomendo que assistam, tá? Para entender. Eu não vou passar por cima de toda a logística, porque é bastante coisa para explicar aqui, que a gente fez um diagrama de blocos, tá? A gente fez uma função externa, está chamando aqui, que está na linha 3 aqui, que é a funções, que é para fazer a analogia dos sensores, tá? Para fazer o desligamento e ligamento das zonas e fazer o mapeamento aí, quando a gente troca um sensor para uma outra zona, tá? Que fica aqui, nessas funções, tá? Que a gente criou uma função, um bloco de função, tá? Para fazer a chamada desse subprograma. Então eu não vou passar por cima de novo nisso aqui, não vou perder tempo. Então, o que foi mudado da aula 41? Aqui na Vega, eu criei uma tela a mais. Na aula 41, a gente só possuía a tela main e a tela, se eu não me engano, setores. E agora eu criei a main, zonas e setores, tá? Então aqui a tela 0, 1 e 2. Então a ordem das telas aqui, ou eu poderia trocar, tanto faz. E criei aqui na linha 1 a mesma coisa que a gente utilizou nas outras aulas, utilizando o sensor PIR, com a chave liga e desliga. A gente vai fazer um comparativo com a tensão de entrada analógica maior ou igual a 2, para aquele fato que, por causa da impedância de entrada da entrada analógica, ele tem uma perda de tensão. O nosso PIR, então ele deveria ser 5, mas fica em 3. Então a gente compara aí maior ou igual a 2, vai ser 3, então vai ser maior. Aí vai habilitar o auxiliar. Na linha 2, eu fiz uma lógica inversa. Para quem lembra, na aula 41, eu coloquei aqui a logística empregada aqui naquele bloco de função. É que todos os sensores têm que estar ligados para estar no estado normal, ou seja, estado fechado. E aí, se ele vai a 0, que ele comuta alguma interrupção. Então, por isso que a lógica é inversa aqui. Então, um contato normalmente fechado, ligando o sensor 1. Ou seja, quando o nosso PIR detectar movimento, ele vai abrir esse auxiliar, então o sensor 1 vai a 0. Indo a 0 significa violação daquele sensor, tá? De alguma zona que foi colocado, ou o sensor de presença ou o ponto fixo. Na linha 3, eu não mudei absolutamente nada, é a chamada do bloco de funções, e aqui dando o nome às entradas e saídas. Na linha 4, então eu modifiquei, vocês lembram que a gente faz aqui, o acionamento da sirene. Então a chave liga global, então aqui a chave liga 1 e a zona 1. Então as zonas são quando a violação de algum dos sensores, algum sensor detectou alguma coisa. E aqui o liga 1, liga 2, liga 3, liga 4, é o que eu mencionei para vocês. A gente liga a zona 1, liga a zona 2, liga a zona 3 ou liga a zona 4. A gente pode ligar todas elas, ou ligar só duas, ou só uma, ou enfim, fazer a ramificação que eu falei para vocês, que a gente fica livre para poder escolher o que a gente quer ligar e desligar. Então, e o interessante também é que nesse projeto a gente consegue recolocar os sensores em algumas zonas. Então eu posso botar todos os sensores numa zona só, por exemplo, a zona 1, e ligar a zona 1. Então todos aqueles pontos vão estar sendo monitorados quando o alarme estiver ligado. Ou algum deles eu tiro fora, coloco numa outra zona que eu quero aqueles sensor sozinho, eu quero que ele não seja monitorado mais, para deixar aquela zona, uma janela, uma porta, um corredor desativado, enfim, por algum motivo, e aí a gente consegue fazer isso com uma flexibilidade bem grande. Tá? Diferente com os alarmes que a gente instala hoje aí, que aí vocês ficam fixos com a fiação, ou seja, a fiação foi colocada lá no borne, no barramento lá da central, naquele ponto vai ser aquela zona e deu. A não ser que vocês vão lá, abram a central de vocês, retirem a fiação e coloquem em um outro barramento para ser uma outra zona. Porém, dá um mega trabalho, que você tem que ir lá, tem que abrir, chegar no armário onde está o alarme da central, abrir tudo e modificar. É mais trabalhoso. Tá? E às vezes, dependendo a fiação,
instalador coloca em série os sensores, tá? Para serem todos eles daquela zona, então fica mais complicado. Vocês trocarem uma fiação de um barramento para o outro, você não está carregando todos aqueles sensores que estavam em série, então não adianta, vocês não vão conseguir separar, a não ser que vocês façam uma fiação exclusiva para aquele sensor. Na verdade, para essa central aqui, na verdade é isso, cada ponto vai ser um fio exclusivo, tá? É um gasto um pouco a mais com o fio, porém você tem a flexibilidade de trocar isso a qualquer momento. Então tem que ser feito sempre uma análise do que vocês querem fazer, tá? Um pré-projeto, uma análise de projeto para saber o que vai ser feito. Dessa forma se gasta um pouco mais no projeto inicial, que é aquele fio mais fino utilizado em alarme, tá? Tem um custo aí, às vezes dependendo do que você quer gastar no final, nem tão relevante assim. Porém, há uma flexibilidade bem grande de vocês conseguirem jogar os sensores para lá e para cá na central de uma forma bem flexível, bem tranquila. Então, às vezes o ganho de um lado é maior, tá? Então, essa modificação, na verdade aqui na modificação eu estou só passando por cima de novo para lembrar por que das chaves. A modificação foi o TOF, vocês estão lembrados, que é para fazer o rearme do alarme. Então aqui o TOF, eu botei 30 segundos, botamos a duração, e aí vale lembrar que se for uma zona fixa, um ponto fixo, essa zona aqui vai ficar sempre ativa, e o TOF, se a entrada ficar sempre em nível lógico alto, a saída vai ficar em nível lógico alto para sempre. O tempo não vai correr, esses 30 segundos aqui vai ser ignorado, ele vai ficar travado em 30 e o tempo não corre aqui no ET. Porém, se ele receber um pulso, ou seja, se for o PIR, sendo detectado aqui um movimento, alguma coisa assim, uma violação, e aí sim ele vai contar, vai disparar por 30 segundos e depois o alarme se rearma, tá? Isso o rearme normalmente só funciona para quando uma zona fixa é violada e depois volta ao seu estado normal. Tá? Normalmente quando um bandido entra por uma janela, alguma coisa assim, arromba, estoura, então a janela não vai voltar ao normal, quebrou. Então vai ficar o alarme disparando até que alguém chegue e desliga o alarme, tá? Caso contrário, vai ficar disparando eternamente. E na linha 5, eu fiz um sub aqui de 30 segundos na duração e guardamos na variável restante. Deixa eu criar uma linha a mais aqui, para minha câmera não atrapalhar vocês. Então aqui na linha 4, como eu falei para vocês, o TOF vai ser utilizado para manter as sirenes ou infinitamente ou por 30 segundos para fazer o rearme. E na zona 5 eu faço um sub de 30 segundos pela variável duração, que é a do TOF, e guardo na restante para a gente jogar aí na HM para saber o tempo restante para o alarme se rearmar novamente. Então a gente faz o inverso, tá? 30 menos o ET, para saber exatamente o quanto vai faltar para o alarme se rearmar, tá? Então isso foi a modificação nessa parte inicial. No Navega, já falei para vocês, a gente criou aqui uma tela a mais. No Funções a gente não mudou absolutamente nada. Em Recursos, vale lembrar que você tem que ativar aqui a configuração do CP, a entrada analógica AI2, habilitar o canal tensão 0 a 10, botar o fundo de escala 10 volts. Caso contrário, o PIR não vai comutar. E aqui em visualização, obviamente, a gente mudou. Eu renomeei antigamente para zonas e criei uma main nova, colocando aqui o tempo para o rearme do alarme, 1% S, alocando a variável restante. E aqui embaixo a sirene, uma elipse, no trocar cor, alocando para a sirene. E quem não lembra, sempre em cores, tá? Em cor de preenchimento 0 e alarme por preta. Então, porque no estado normal da variável desligada ela fica branco, quando o alarme, ou seja, quando ela for a nível lógico alto, essa variável que vocês estão redirecionando vai ficar preto a elipse, significando que está ativa aquela saída ou entrada, ou enfim, o que vocês estiverem fazendo de animação na IHM. E criei aqui simplesmente chamando de sirene. Então isso foi a modificação. Então dessa forma a gente vai ter
livre acesso aos setores e às zonas, tá? Que aqui em zonas a gente consegue dizer de qual zona aquele sensor vai ser, se vai ser da zona 1, 2, 3 ou 4, são as 4 que eu falei para vocês. E na página de setores a gente consegue ligar essas zonas, então ligar ou desligar para ser monitorado ou não monitorado aquele bloco de sensores, tá? Nessa forma, na aula de hoje eu quero deixar livre, então qualquer um vai ter acesso a essas páginas de setores e zonas. E na aula que vem eu quero utilizar aí o que eu passei para vocês na aula 45, que é a senha para bloquear as telas. Então a gente vai bloquear essas telas aqui, setores e zonas. Então a gente só vai conseguir ter acesso a esses dois mediante a colocação da senha na tela main. Então a gente vai deslocar um pouco aqui a sirene elipse, deixar um pouco menor no canto. E vai botar aqui embaixo um retângulo para inserir a senha. Se a senha for correta, aí sim a gente vai ter acesso a essas duas telas, setores e zonas, para fazer a modificação necessária. E aí sim, volta-se a tela main, que é a tela de visualização do que está ocorrendo no alarme, tá? Esse vai ser o próximo passo. E aí na outra aula vai ser um passo um pouco mais diferente, que é para mostrar, a gente vai criar uma tela nova, tá? Para mostrar as zonas violadas, ou seja, disparou o alarme, o dono chegou em casa, desligou o alarme, quer saber por que o alarme disparou, tá? Que é o clássico, então vai mostrar lá qual a zona que foi violada. Então isso a gente vai criar na outra aula, próxima aula, o bloqueio das telas, e na aula posterior aí a forma de demonstração de qual zona que foi violada no disparo, tá, galera? Então vamos lá para o CLP, vamos ver como é que funcionou essa logística da aula de hoje. Bora lá! Então tá, galera, então a gente está com o nosso CLP aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então as chaves aqui, ó, aí 00 e 01, 02, 03, 04. E 00 a chave geral para ligar e desligar. Aí 01 está desligado aqui porque a gente vai usar agora o sensor PIR nesse projeto. Então na aula 41 ele era um sensor fixo, agora é o PIR, então eu deixei desligado. Os 02, 03, 04 estão ligados, que são os sensores que eu falei para vocês, os fixos, tá? Então eles ligados significa que eles não estão violados, que fechou o loop deles, quem sabe como funcionam os sensores fixos aí de janelas e portas. Então se a porta abriu, ele abre o contato dele, então dispara, ou se a fiação é cortada, ele dispara, tá? Então a tela padrão aqui é o tempo restante para o alarme, está em 0, não está ligado ao alarme, sirene desligada. Então toque para cima aqui, a gente vai para a tela para ligar e desligar as zonas. Então eu deixei tudo em 1, tá tudo em true, tudo ligado. E na próxima é para nomear os sensores em qual zonas eles vão estar atuando. Eu deixei aqui, como vocês estão vendo, sensor 1 na zona 1, sensor 2 na zona 2 e sensor 3 na zona 3, sensor 4 na zona 4. Tá? Então assim vai ser testado. E aqui voltei para a tela inicial. Como estão vendo, a gente tem livre acesso a todas as telas que eu quero inibir aí na próxima aula. Então agora eu vou ligar o alarme, ó. Disparou porque o sensor PIR me pegou. Então estão vendo que o Q15 está ligado, que é a sirene, e estão vendo, ó, que o Q11 está piscando, que é o PIR, ó, tá me pegando. Toda vez que o PIR me pega, dá um refresh lá no tempo no display. Então eu vou não me movimentar para ele desligar o alarme. Então, ó, não fiz movimento nenhum, ele desligou o alarme, tá? Se meu movimento de novo, ó, disparou novamente. Tá? Então aquilo que eu falei para vocês que é a função do TOF. Porém, se eu, por exemplo, ó, a zona 2, 3 ou 4 eu violar, violei a zona 2, por exemplo,
Então, disparou o alarme, ó, o Pir tá me pegando no Q11 lá piscando, porém o tempo ficou travado em 30 segundos. O que significa isso? Significa que uma zona, um sensor fixo foi violado e aí não tem, tá? O TOF vai ficar sempre com entrada em nível lógico alto, então não tem por que ele rearmar, porque a zona continua violada. Ela teria que ser desviolada, ou seja, teria que, por exemplo, eu liguei o alarme, eu voltei para casa e abri uma porta. E aí sim, ele disparou. E aí eu fechei a porta novamente. Aí sim, o alarme ia disparar sem eu precisar desligar e ligar o alarme. Ele automaticamente iria rearmar novamente. Só a única condição para os sensores fixos, tá? Se vocês abriram uma chave alguma porta e fecharam ela novamente, tá? Então é o único jeito dele ele rearmar, tá? Caso contrário, ele não vai rearmar. Então, foi essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E na próxima aula, a gente vai agregar um pouco mais sobre essa central. Então, essa é a nossa ideia. A aula após aula e agregando um pouco mais de conhecimento, deixando aquele projeto que começou bem pequenininho, bem simples, um projeto mais complexo, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço. Valeu! Então tá, galera, nossa aula de hoje acabou por aí. Espero que vocês estejam gostando desse passo a passo da central de alarme. Aí eu quero mostrar para vocês, pouquinho a pouquinho, como a gente pode ir melhorando um projeto, como foi para vocês, às vezes um projeto já pronto, a gente pode aprimorar, colocar uma lógica nova, integrar alguma coisa para deixar aquele projeto um pouco mais sofisticado, um pouco melhor. Então essa é a ideia aí, passo a passo, para mostrar para vocês como a gente pode ir aumentando, melhorando, aprimorando um projeto, para vocês também entenderem um passo a passo de como a gente pode ir montando alguma coisa, tá? Que às vezes a gente pode fazer algo bem básico, aí a gente faz algo mais intermediário, e aí um projeto mais avançado, e aí o passo a passo, como é que a gente vai aprimorando, agregando conhecimento em cima desse projeto para ele ficar cada vez mais complexo, ou moderno, ou sofisticado, ou prático, enfim, da maneira que vocês julgarem melhor. Então, quem tiver dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Não se esqueça sempre de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço, valeu!